Na semana passada a gente celebrou de verdade. Alegria, gratidão. O povo de Deus finalmente redescobriu o que é a palavra de Deus e aquilo mexeu com eles de verdade. Mas é justamente aqui que existe uma coisa que muita gente não entende. Logo depois de celebrar, vem aquele momento mais difícil que eu e você nós precisamos ter. A gente descobre que tem uma coisa dentro da gente que precisa morrer. Ruínas anteriores, hábitos que a gente esqueceu de tirar e deixou ali guardado por anos, coisas que a gente deixou escondido, coisas que a gente finge que não existe porque é melhor a gente não olhar para aquilo. E é justamente aí que Neemias ele vai ver o povo dele entrando num processo que hoje em dia, meu irmão e minha irmã, é muito difícil da gente ver acontecendo. Um arrependimento de verdade. Não era esse sentimentalismo barato que a gente vê aí acontecendo nos movimentos que tem por aí. Não era um choro e depois volta para casa e acontece tudo como sempre aconteceu. Na verdade, era uma transformação. E hoje a gente vai entender por que o arrependimento genuíno, quando ele acontece na sua vida, ele muda absolutamente tudo na sua vida, assim como mudou aquele povo de Neemias. E aí, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk, esse canal onde a gente abre a palavra de Deus para entender o que ele está falando para a gente de verdade. Na semana passada a gente falou sobre alegria, quando o povo de Deus começou a ler a palavra de Deus, eles começaram a entender o que Deus estava falando com eles e eles se alegraram. Mas a Bíblia ela não para por aí, porque a alegria genuína, ela sempre vem acompanhada de uma coisa que é muito importante e muita gente por aí tenta evitar a qualquer custo. O que é isso, Renato? É o arrependimento. Lá no dia 24 do mês, isso está escrito lá em Neemias, no capítulo 9, o povo de Deus fez uma coisa que é extraordinária. Não foi só uma celebração pública que eles fizeram, foi uma confissão pública, foi jejum, foi panos de saco, foi cinzas ali sobre a cabeça deles. Eles simplesmente se humilharam diante de Deus, eles reconheceram uma verdade muito importante, eles reconheceram que eles eram pecadores e que eles estavam perdidos sem Deus. E foi justamente essa atitude que transformou a vida deles de verdade. O arrependimento de verdade não é um sentimento passageiro que chega na sua vida hoje e amanhã vai embora e você nem se lembra mais. Não é uma lágrima de culpa, não é nada disso. Na verdade, é uma vontade de mudar, é uma mudança que acontece na sua vida que dura para sempre. E é justamente assim que nós vamos direto para o nosso primeiro tópico dessa lição de hoje. Deixa eu tentar começar descrevendo para você a cena que acontece aqui em Neemias no capítulo 9, para você entender bem o que está acontecendo aqui. O muro já estava reconstruído, a cidade estava de pé, o povo estava celebrando, mas aí de repente algo acontece. Não foi uma festa, foi um jejum. Não foi roupas limpas, as melhores roupas que você tinha. Na verdade, foi pano de saco e foi cinza ali em cima do seu corpo. Porque naquele momento o povo tinha enxergado a realidade. Eles viram que eles tinham pecados escondidos ali na vida deles por gerações. Escuta bem o que está escrito aqui em Neemias, capítulo 9, no versículo 2. Diz assim: os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus antepassados. Foram isso que eles fizeram. Eles fizeram três coisas. Primeiro, eles se apartaram, eles saíram do meio daquelas outras pessoas estrangeiras. E isso mostra para mim e para você que não foi apenas um sentimento, foi uma ação. Eles decidiram sair daquele caminho errado que eles estavam. E em segundo lugar, eles se puseram de pé, eles se levantaram, eles não estavam mais deitados, chorando, desesperados por causa ali do pecado que eles tinham feito. Eles estavam ali em pé, reconhecendo diante de todo mundo aquilo que eles tinham feito. E em terceiro lugar, eles fazem uma confissão pública. Eles falam: olha, a gente pecou, os nossos antepassados pecaram e nós estamos aqui diante de Deus nesse momento, nos arrependendo. E isso é o que a gente chama de metanoia. E essa palavra é uma palavra grega que significa você mudar o seu pensamento. Você tinha um pensamento, agora você tem um outro pensamento. Não é um remorso, porque o remorso, quando você sente ele, você se sente mal, mas ele não transforma a sua vida. Metanoia é você mudar de opinião sobre tudo e entender que o arrependimento começa, na verdade, dentro da sua mente. Paulo ele vai falar sobre a renovação da mente. Você pode achar até que o pecado seja uma coisa normal, que todo mundo faz, mas quando você começa a ver o pecado pelos olhos de Deus, é nesse exato momento que você vê o quanto o pecado é ofensivo e você muda completamente a sua vida. Porque você não quer mais aquilo na sua vida, não porque alguém está vendo, mas porque
porque Deus está vendo, porque Ele sabe o que está acontecendo. E Paulo ele vai ensinar algo que é muito profundo justamente sobre isso, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10. Ele vai dizer assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação sem nenhuma pena, mas a tristeza do mundo vai produzir o quê? Produz a morte. Então tem dois tipos de tristeza que a gente precisa entender aqui. Uma tristeza vai levar você à morte e a outra tristeza leva você à transformação. E o povo de Neemias experimentou justamente essa tristeza segundo Deus. E o que aconteceu? Essa tristeza deles virou uma transformação. O arrependimento é você olhando para o pecado e você diz para ele: isso precisa acabar na minha vida. Eu preciso virar essa página na minha vida. Só que nós precisamos entender que o arrependimento não é uma mudança pessoal. Não é eu e você tentando mudar as nossas vidas. Tem um fundamento que é muito mais profundo e tem a ver com quem você ofendeu de verdade. E é por isso que eu quero chamar você para ver aqui o que está escrito em Neemias no capítulo 9, no versículo 3. A gente vai continuar vendo aqui o que Neemias está contando para mim e para você. Ele vai dizer assim: durante 3 horas permaneceram de pé no mesmo lugar enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Você consegue entender o que aconteceu aqui? Repara nessa sequência que Neemias está mostrando para mim e para você. Eles leram a palavra de Deus, eles fizeram um momento de confissão e eles fizeram um momento de adoração. Não foi uma coisa só que eles fizeram e pronto, tá pago. Foi um processo. Porque o arrependimento genuíno não é só uma lágrima escorrendo no seu rosto. Não é só você assim, falando para Deus: Deus me perdoa dos meus pecados. Na verdade, é você colocando na sua cabeça que você nunca mais vai fazer isso. E João Batista, ele falava isso de uma forma muito legal. Ele vai dizer lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 8, para que a gente produza frutos de arrependimento. Ou seja, para que a gente mostre com a nossa vida um fruto de arrependimento. Não é só uma promessa, mas na verdade é uma prova que você realmente se arrependeu. E se você realmente se arrependeu, a sua vida se transforma e você nunca mais faz isso. Então a gente entende que o arrependimento ele tem 3 partes. Quais são essas partes? É você reconhecer o pecado. É você chegar diante de Deus e você falar assim: Deus, eu errei, me perdoa, Pai. E aí o que você faz em seguida? Você confessa, você fala para Deus a verdade. Você fala: olha, eu fiz isso. E em terceiro lugar, o que você faz? Você abandona, você para de fazer aquilo que você fazia e você não faz mais. Você não tem como se arrepender e chegar diante de Deus e você falar para Ele: olha, eu me arrependi, mas aí você continua fazendo exatamente o que você estava fazendo antes. Isso não é um arrependimento. Sabe o que isso é? Na verdade, o que você está fazendo é um remorso. E eu sinto muito dizer isso para você, mas o remorso ele não transforma ninguém. Ele não produz mudança na vida de ninguém. A Bíblia mesmo vai mostrar para mim e para você 2 exemplos que são completamente opostos. Judas, ele traiu o Senhor. Ele sentiu remorso. Ele confessou que tinha traído Jesus. Ele disse: eu pequei, eu traí o sangue inocente. Mas o que ele fez? Ele não se rendeu. Ele não pediu um perdão de verdade. E o que aconteceu? Ele morreu no desespero. Nós temos um outro personagem, uma outra pessoa na Bíblia, Pedro. Ele também traiu Jesus. Ele traiu Jesus 3 vezes, ele negou 3 vezes na frente de todo mundo. Mas Pedro, ele sentiu uma tristeza segundo Deus. Ele confessou o seu pecado, ele mudou a sua vida. E ele gastou o resto da sua vida proclamando o nome de Jesus. E isso mostra para mim e para você um fruto. E isso mostra para mim e para você que Pedro estava comprometido com a verdade que transformou a vida dele. Beleza, Renato? Se o arrependimento é uma mudança concreta com frutos visíveis, então tem que ter um agente que faz isso acontecer na nossa vida. Quem é esse agente? Esse agente é o Espírito Santo. E Jesus, ele faz uma promessa muito clara sobre o Espírito Santo. O que ele diz? Ele diz assim em João 16, no versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso aqui que Jesus falou sobre o Espírito Santo, em João capítulo 16, no versículo 9. Então o que a gente sabe com isso? A gente sabe que não é um pastor que vai convencer todo mundo, não é um livro que vai convencer todo mundo, não é a culpa que vai convencer você que você precisa mudar. Na verdade, Jesus está dizendo que é o Espírito Santo. Ele toca o seu coração, ele penetra na sua consciência, ele faz você enxergar a realidade do pecado de um jeito que você nunca tinha visto antes. E no caso do povo de Neemias,
Neemias, o povo estava alegre, o povo estava feliz, o povo estava grato. Mas aí, de repente, uma coisa extraordinária acontece. O Espírito Santo começa a tocar o coração daquele povo e eles enxergaram que eles estavam quebrados, que eles estavam vivendo em pecado, que eles estavam carregando iniquidades e iniquidades de gerações em gerações. E essa descoberta não vai paralisar aquele povo. Na verdade, aquela descoberta liberta aquele povo, porque junto com o convencimento vem a esperança, vem o perdão. E Paulo vai dizer uma coisa muito interessante lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Ele vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas de antiga já passaram. E o que aconteceu? Ele vai dizer que todas as coisas já se fizeram novas. Então a gente entende que o arrependimento não é o resultado da força da sua mente, não é você forçando a sua mente para se arrepender, mas na verdade é o Espírito Santo trabalhando dentro do seu coração. E muitas vezes ele vai usar a palavra de Deus, ele vai usar circunstâncias e muitas vezes ele pode usar até o sofrimento para que você chegue e que você consiga enxergar aquilo que você precisa ver. Tudo para trazer você de volta à realidade. Mas aqui tem algo que é muito importante. Deus, ele não te convence para te condenar. Ele não está fazendo isso para trazer shame on you. Na verdade, ele está te convencendo para quê? Para te libertar. E no caso de Neemias, aquele povo já estava arrependido, eles já estavam quebrados, eles estavam carregando uma culpa por gerações e eles enxergaram uma saída. E o que eles fizeram? Eles fizeram um jejum, eles colocaram roupas de pano de saco, eles colocaram cinza sobre a cabeça, eles fizeram um novo concerto com Deus, um novo comprometimento com Deus, uma vida renovada. A gente vê isso também na vida do apóstolo Pedro. No primeiro capítulo ali de Atos, ele estava se escondendo, ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. O fracasso era completamente total. Eu não sei se você consegue se colocar no lugar de Pedro. O que ele deveria estar sentindo ali naquele momento? Mas o Espírito Santo desce no dia do Pentecoste. E aquele mesmo homem que tinha negado Jesus 3 vezes, agora ele estava proclamando o nome de Jesus naquela rua para todo mundo ouvir. E qual foi o resultado? Foi a conversão de mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se arrependeram. O Espírito Santo, ele não paralisa você. O Espírito Santo, ele te transforma, ele te liberta e coloca você no local onde você deveria estar. Então, o arrependimento é uma metanoia. É uma mudança de pensamento que leva você a ser transformado. Segundo lugar, o arrependimento envolve uma confissão e o abandono da velha prática. E se você não tem fruto na sua vida que mostre isso não é arrependimento. E em terceiro lugar, o Espírito Santo é quem convence e transforma o homem. O arrependimento não é uma obra da sua cabeça, não é sua mente tentando forçar você a se arrepender, mas na verdade é uma obra do Espírito Santo. E se esse vídeo hoje falou com você de alguma forma, já deixa um like nesse vídeo, já compartilha esse vídeo com alguém, deixa um comentário aqui embaixo que eu leio todos os comentários. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje e eu te vejo no próximo, se Deus assim nos permitir.